Uma leitura lépida e necessária para esses últimos dias, que de alguns livros que vieram meio densos, meio pesados, enfim, uma sequência de tempos estranhos. Sul da Fronteira, Oeste do Sol, um romance do Haruki Murakami, que veio na tag Curadoria. Uma história, segundo a tradutora, que é pra gente ver com um realismo, mas eu vejo muito do fantástico ainda. Mas não o fantástico de coisas inacreditáveis, mas o fantástico de coisas que relacionadas mais à mente mesmo. A história se passa com Hajime, que é um homem que começa a revisitar o seu passado e seus arrependimentos e aquelas coisas que foram ficando lá atrás, meio que mal resolvidas, machucadas e tudo mais. E eu nunca tinha lido Murakami antes, confesso que tinha medo por ser um escritor que ficou tão bem visto, digamos, como cult, assim, como uma figura muito icônica, assim, eu confesso que me assustava um pouquinho entrar nesse universo. Mas Sul da Fronteira Oeste do Sol, ele vem com um escritor extremamente bem resolvido, um escritor extremamente bem trabalhado, um texto que eu posso comparar com muitos outros livros que já se tornaram clássicos, assim, que eles vêm para contar uma história concisa, condensada e consegue se resolver naquilo ali. Sul da Fronteira, Oeste do Sol, ele tem uma... A partir de agora não olha mais porque é spoiler, mas ele tem uma personagem que retorna do passado e eu vejo ela como uma alucinação da culpa desse homem que tá casado, que tem 2 filhas, que tá relativamente bem sucedido na vida, mas ele não conseguiu ainda desprender da, do peso de ser esse filho único de uma sociedade japonesa que se baseava muito tinha aquela base da família, do ter com quem contar, do ter com quem compartilhar. As outras filhas únicas que ele foi encontrando ao longo da vida foram exatamente essas que ficaram mal resolvidas dentro dele e que acabaram perseguindo esses pontos, essa recorrência de memórias dele. Sul da Fronteira, ele é um livro muito musical. Ele tem toda a pegada do jazz, e Sul da Fronteira, na verdade, remete a uma canção, e Oeste do Sol é uma coisa que vai remeter, ao meu ver, ao lapso psicológico do Hajime. Eu acho que eu, uh, eu vejo o Oeste do Sol como a justificativa para todas as coisas meio cabulosas que vão acontecendo depois de um certo momento da vida dele. Então eu vejo esse delirium tremens habitando esse homem que até então estava tudo certo, estava tudo ok, estava tudo se encaminhando conforme for. E por ser um livro musical e por ter essa pegada do jazz, e eu vou deixar uma playlist do Spotify que eu encontrei que é muito gostosa, porque a gente vai puxando essas canções e vai puxando essas músicas ao longo do livro, porque elas vão sendo citadas. E quando a gente escuta, a gente acaba se embalando um pouquinho e a gente acaba vislumbrando esse universo mais... esse embalo, esse aconchego, essa coisa toda que o livro traz. De aconchego também não tem tanto, porque ele mexe em algumas feridas nossas, talvez ao longo da vida. Eu sou filha única também, e eu vejo nele alguns pontos de encontro com coisas que a gente gostaria de mudar no passado. Tanto que na minha cabeça, eu li de ontem para hoje o livro, e na minha cabeça eu já sou uma pessoa, eu sou considerada uma pessoa de boa memória.
por algumas amigas minhas, Carol, Karina, eu sou considerada uma pessoa de boa memória, uma pessoa que consegue lembrar de muitas coisas, e eu vejo isso quase como um castigo, porque muitas coisas eu gostaria de esquecer, de seguir em frente, tocar e deixar pra lá. E durante a leitura do livro do Murakami, eu fiquei rememorando também os meus pontos de adolescência e início da vida adulta que eu poderia pensar em que ficaram mal resolvidos e que ficaram para trás, enfim, ele é uma sessão de terapia praticamente. É um livro que mexe com essas questões do passado, assim, das coisas que a gente tem que deixar passar, tem que enterrar esse passado, deixar o rio levar para o mar, deixar que as coisas fluam, porque esse passado fica cutucando e fica machucando o Hajime, enfim, acaba atingindo a família dele de certa forma, porque quando a pessoa não tá bem presa ao presente, isso é muito complexo dessas relações funcionarem. Como eu disse, eu não tinha lido Murakami ainda. Eu acho que eu não sei se eu vou ler Murakami. Eu quero ler Romancista como vocação, que eu tenho vontade de fato. Mas eu ainda não sei se eu perdi esse medo, esse receio, essa coragem, tipo, se eu conseguir abastecer, alimentar essa coragem para ler outras obras dele. Tem um leitor que é um grande amigo e que eu admiro muito como leitor e como escritor, que é muito fã do Murakami e que sempre recomenda muita coisa dele, mas eu ainda tenho esse receio, eu ainda tenho esse medo de não estar ainda pronta para esse texto tão complexo de figuras, como diz a tradutora, pouco estáveis, assim. Mas na revista que acompanha o livro, ele tem uma parte que tem uma declaração dele que, de fato, ele não vê os livros dele como uma coisa a ser resolvida, a ser traduzida, a ser desvendada muito simplesmente. É uma questão de reação de cada um. Minha relação com o sul da fronteira oeste do sol foi maravilhosa, mas eu não sei como é que as minhas reações quanto aos outros vão acontecer. Então, se vocês já leram alguma coisa do Murakami, outras coisas, outros livros dele, contem para mim como é essa experiência, qual vocês indicam, por onde seguir este caminho desse grande escritor maravilhoso, com o livro e talvez acho que o menor deles, Sul da Fronteira Oeste do Sol.